como eu já me apresentei para vocês, né, para quem estava na nossa aula na segunda-feira e para os que não estavam, né, mas eu fiz uma breve apresentação lá no grupo. Eu sou a professora Tamires, né, vou estar trabalhando a disciplina de TICs, né, no ensino de ciências. Infelizmente, a gente não teve ainda esse contato presencial ainda de se conhecer, né, com a maioria, né, tendo em vista que a nossa aula de segunda foram poucos alunos, né, por conta do evento que vocês estavam participando. Então, a princípio, essa é uma disciplina para ser desenvolvida de forma totalmente online, né, mas a gente vai fazer essa mesclagem, né, tendo algumas aulas online e outras aulas presenciais. Então, a nossa aula de hoje, né, da sexta-feira, é uma aula online, né, assíncrona, e na próxima semana a gente se encontra, né, presencialmente em sala de aula, né. Então, hoje o tema da nossa aula, né, que a gente vai iniciar, tem como título Memes e GIFs no ensino de ciências, né. É um tema bem interessante, que é algo que faz parte não só da vida dos estudantes, né, assim, da educação básica, mas da gente como um todo, né. Então, a gente está totalmente imerso nessa tecnologia. Inclusive, na aula de segunda-feira, a gente teve até esse debate, né, com os alunos que estavam presentes sobre a opinião, né, sobre a relação do uso das tecnologias em sala de aula, porque a gente sabe que dentro de tudo que a gente estuda, né, na universidade, de recurso, de abordagem, né, que pode ser trabalhada na educação básica, eu acredito que o mais desafiador é a gente utilizar as tecnologias, né, porque é permeado aí por muitos desafios, né, principalmente por essa alienação muito grande, né, que esses adolescentes têm em relação ao uso das tecnologias. Então, a gente percebe que há uma discrepância muito grande, né? O uso das tecnologias é algo que vem sendo muito cobrado, né, de nós professores que estamos na educação básica. Mas, ao mesmo tempo que é muito cobrado, a gente também percebe esse desafio que é muito grande, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que se é cobrado o uso das tecnologias, né, em sala de aula, é também proibido o uso do celular em sala de aula. Então, assim, a gente percebe que há uma discrepância, um desafio muito grande, justamente porque há necessidade realmente de se aproximar, trazer essa tecnologia para a sala de aula, uma vez que não só os estudantes, mas toda a sociedade, ela está imersa na tecnologia, ela está sujeita à influência da tecnologia, e a gente percebe essa falta de... as pessoas usam as tecnologias, mas tem essa falta de discernimento, de essa alfabetização científica, essa criticidade em utilizar as tecnologias. Então, esse é um processo que vai acontecer de forma gradual, e nós, né, enquanto professores, a gente exerce esse papel de contribuir com essa mudança de entendimento mesmo dos alunos, né, sobre o uso correto das tecnologias. Que a tecnologia, por mais que ela traga recursos ali que permite uma distração, uma interação, né, ser algo divertido, ela também tem finalidades educacionais, né? Então, a gente exerce um papel muito importante em abordar, em trabalhar as tecnologias, né, em sala de aula, na educação básica, né, apesar dos desafios que são muitos, né, mas é algo que a gente precisa começar a pensar e trazer alguns elementos aí, estratégias, né, recursos que envolvem o uso das tecnologias em sala de aula. E aí, falando sobre memes, né, e GIFs, é algo bem interessante porque é algo presente não só entre os estudantes, entre os adolescentes, né, é algo que a gente utiliza muito, né, nos nossos momentos assim
de distração, de interação, quando a gente acessa uma rede social, seja um Instagram, seja um WhatsApp, enfim, a gente utiliza muito esse tipo de recurso, né, como uma distração. Mas hoje a gente vai ver de uma forma diferente, né? Como que eu posso utilizar isso de uma forma que proporcione uma certa interação, né, que torne a aula ali mais lúdica, mais didática, mas que muito mais além do que ter esse fim de ser apenas algo divertido, né, apenas uma imagenzinha que você coloca ali no seu slide para ser algo divertido, mas que tenha uma finalidade pedagógica, uma finalidade educacional por trás desse recurso que você está colocando, inserindo na sua aula, tá? Então, a gente vai ver como que isso pode ser abordado dentro da sua aula e a gente vai falar de modo mais específico sobre o uso de memes, tá? Falando um pouco, né, sobre o uso das TDICs, né, eu até tive essa, como eu falei para vocês no início, a gente teve essa discussão inicial na nossa primeira aula, né, com os alunos que estavam presentes, mas retomando nessa discussão e para os que não estavam presentes na nossa aula, a gente sabe que o uso das TDICs na atualidade tem assumido um importante papel no modo como a sociedade vem se relacionando, né, gerando informação e aprendendo, e com os avanços que emergem no século XXI, o processo de ensino e aprendizagem ele vem passando por diferentes e importantes mudanças, tendo em vista os recursos didáticos digitais que se apresentam e que integram o contexto dos estudantes, assim como o fazer pedagógico das unidades escolares da educação básica. Então, como eu falei para vocês lá no início, né, vem sendo feita essa cobrança muito grande em cima dos professores na educação básica, em se trabalhar, em inserir o uso das TDICs em sala de aula, justamente porque é algo que emerge da nossa sociedade, né? Nós estamos totalmente imersos em uma sociedade totalmente tecnológica, né? Então, em vez da gente tentar fugir disso, a gente tem que tentar trabalhar isso em sala de aula, de forma que a gente consiga usar isso ao nosso favor, né, ao favor do processo de ensino e aprendizagem, e que possa contribuir principalmente também com esse amadurecimento desses estudantes, desses adolescentes, em relação ao uso correto das tecnologias, né, dos recursos tecnológicos. Porque, como eu falei no início, né, a gente percebe a grande dificuldade que os professores têm em utilizar as tecnologias em sala de aula é justamente esse receio por a falta realmente de discernimento dos estudantes e entender a finalidade pedagógica que tem por trás disso, porque ainda se tem essa mente de que a tecnologia ela é algo que proporciona apenas diversão, né? Prazer, é um passatempo. Então, algumas visões assim precisam ser repensadas. E aí é importante que a gente, mesmo com essas dificuldades, a gente busque trabalhar isso em sala de aula para realmente mudar, né, essas concepções desses estudantes. Consequentemente, o advento dos avanços tecnológicos ressignificaram os meios de comunicação, assim como os modos de produção e compartilhamento de informações. De acordo com o CAN 2019, a comunicação no espaço digital envolve a utilização de textos, material em áudio e vídeo, palavras e imagens, com ou sem movimentos, e ele também destaca que a inserção das tecnologias nas práticas de linguagem favoreceu o surgimento de gêneros discursivos, tais como memes, né, os twitters e os gifs. Então, tudo isso emergiu a partir justamente
do uso das tecnologias. Então, quando a gente fala em tecnologia, é algo muito abrangente, né? Muita gente pensa que é algo muito que se eu for trabalhar com tecnologia em sala de aula, precisa ser algo muito avançado, né? Eu preciso ter muita habilidade, né, para usar, por exemplo, simuladores, softwares, outros tipos, né, de recursos tecnológicos, mas a gente consegue perceber que quando a gente fala em tecnologia, tem uma abrangência muito grande, né? Então, eu posso estar utilizando recursos simples na minha aula, né, em sala de aula, mas que são advindos aí da tecnologia e pode contribuir, né, para o entendimento, né, dos estudantes com o conteúdo, para aproximar, né, ter essa relação mais próxima, né, com os estudantes e tornar a aula mais interativa, né, e didática. Em consonância, né, Lara 2016, atenta que a escola é um ambiente de mudança pessoal, de possibilidades, e que para isso é preciso considerar a utilização dos diferentes recursos disponíveis. Conforme a autora destaca, né, foi engolida uma palavrinha aí, tá? Mas conforme a autora destaca, as unidades de ensino, elas propiciam um contexto adequado à utilização das mídias sociais, de modo que se faz necessário entender esses ambientes e mobilizá-los em prol do processo de construção do conhecimento. Todavia, isso deve ser contínuo na escola. A ciência ela não é imutável. Com a mudança da ciência, surgem novas tecnologias e os ambientes escolares devem aderir a essas mudanças e acompanhá-las, né? Que é como eu falei para vocês, né? Essa cobrança muito grande que vem sendo feito para nós, professores de educação básica, é justamente porque a escola ela deve atender o tipo de sociedade que a gente está inserida. E a gente sabe que a gente está inserido em uma sociedade totalmente tecnológica. Então, assim, é totalmente incoerente, né? Você fugir disso na escola, na sala de aula, sendo que o papel da escola é justamente contribuir para a formação de sujeitos para essa sociedade. Então, é importante que a gente acompanhe, né, essa evolução das tecnologias. Um exemplo bem claro que a gente percebe que, apesar de praticamente todas as pessoas, né, grande parte, né, digamos assim, a grande maioria da nossa sociedade utilizar de recursos tecnológicos, a gente percebe essa carência em utilizar justamente de forma crítica. Não é usar por usar, né? Usar todo, acho que uma criança já nasce praticamente ali usando algum recurso tecnológico, né? Mas a gente percebe essa carência em utilizar de uma forma crítica, de uma forma reflexiva, realmente exercendo uma criticidade, tendo uma alfabetização científica. Um exemplo claro disso foi o que a gente viveu na época da pandemia, né? A gente percebe que houve uma disseminação muito grande de informações, não só de informações, né, através de mensagens, mas de outros recursos, né, multimodais, que vocês vão ver na frente, né, o que são os gêneros multimodais. Teve uma disseminação muito grande de informações de diferentes formas, através de imagens, né, de áudios, enfim, vídeos, né, que foram criados e com informações errôneas, né, com fake news. E houve uma disseminação muito grande dessas informações justamente por essa falta
essa falta de conhecimento, de habilidade, de competência dessas pessoas, né? E a gente percebe que isso aconteceu principalmente entre jovens, jovens inclusive que estavam na educação básica, né? Essa disseminação de informações errôneas justamente por ter acesso, né, àquela informação e não saber fazer uma análise crítica, né? Então, essa criticidade em usar a tecnologia é muito importante e a escola exerce um papel crucial nessa formação. Agora a gente vai falar, né, agora que a gente já entendeu, né, a importância de se trabalhar com esses recursos tecnológicos, né, em sala de aula, que não é algo criado do nada, assim, da nossa mente, mas é algo cobrado, que é cobrado, né, para nós, professores na educação básica, tanto nos documentos, né, curriculares, no sistema educacional como um todo. A gente deve trabalhar isso, sim, em sala de aula, e é algo que toda a nossa sociedade está inserida, né, no uso das tecnologias. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o uso de memes no ensino das ciências, né? Então, a nossa aula é sobre memes e GIFs, mas a gente vai dar uma atenção, acredito que todos vocês saibam, né, o que são os GIFs, mas a gente vai dar uma atenção especial para o uso de memes, ok? Nesse sentido, destacam-se os memes, né, a partir do que a gente falou sobre o uso dos recursos tecnológicos e dos diversos tipos de gêneros que podem ser explorados dentro desses recursos, se configuram como elementos importantes para a divulgação científica, corroborando com a elaboração de conhecimento e difusão da ciência. Então, é como eu falei para vocês, é algo que a gente percebe muito, que é muito utilizado não só entre os jovens, mas na sociedade como um todo, né? É justamente o uso de memes, né? No WhatsApp, no Instagram, enfim, qualquer rede social se utiliza muito, né? Muitas pessoas gostam realmente de estar lendo, de estar vendo aqueles memes. Então, e justamente a gente também fala muito sobre a divulgação científica, que é justamente para sanar essa carência que os estudantes, né, os adolescentes principalmente, têm em analisar uma informação, em analisar uma imagem, por exemplo, né, porque os memes geralmente eles vêm na forma de imagem. Olhar para aquele meme e além de ver apenas o caráter irônico, né, digamos assim, daquele meme, daquela imagem, que ele saiba também fazer uma análise crítica, fazer uma interpretação, né, daquela mensagem. Então, a utilização de memes é algo que vem sendo muito utilizado, inclusive no Instagram, né, principalmente, como meio de divulgação científica, e pode ser utilizado aí em sala de aula para corroborar com os conceitos que estão sendo trabalhados pelo professor, porque a gente percebe que os alunos têm muita dificuldade de entender os conceitos que são trabalhados, né, pelo professor em sala de aula. Então, quando a gente utiliza um recurso como esse, né, em sala de aula, para tentar facilitar o entendimento do conteúdo, né, de forma didática e de uma forma assim mais interativa, isso pode acabar contribuindo realmente para uma aprendizagem mais lúdica e para essa criticidade, né, do estudante e essa facilidade em entender o conteúdo, porque a gente sabe que hoje os alunos, mesmo com tanto recurso educacional que existe, né, a gente percebe que os alunos de hoje em dia, eles têm muito mais dificuldade em compreender uma informação do que os estudantes, né, que
de alguns anos atrás, que tinham apenas o ensino tradicional, né, como forma de aprender, então os alunos de hoje em dia, eles têm muito mais dificuldade em compreender, em analisar uma informação, em analisar uma imagem, interpretar, em entender um conceito, do que os alunos de antigamente, mesmo com tanto recurso. Os memes, eles têm chamado a atenção de estudantes e professores, assim como de pesquisadores. Então, esse estudo, ele é um estudo recente, que vem aí sendo debruçado, né, por muitos autores recentemente, justamente na tentativa de trazer isso como uma ferramenta mesmo de apoio, desmembrar aí, quando a gente fala em tecnologia, como eu falei para vocês, existe uma infinidade de recursos, né? Então, esses autores, né, que estudam principalmente o uso das tecnologias, né, no ensino, na educação, eles vêm tentando desmembrar aí as diversas possibilidades que existem quando a gente fala em tecnologia, porque muita gente pensa que tecnologia é apenas usar uma simulação, usar um jogo, né, online, ou um software, enfim, né? Então, existem várias outras formas de se trabalhar com a tecnologia, inclusive formas bem mais simples, né, como aí a utilização de memes. Isso porque o humor, os textos e as imagens que permeiam, né, os memes, que permeiam esse gênero multimodal, permite que variados assuntos sejam favorecidos mediante análise crítica da informação. Então, vejam, não é apenas você pegar uma imagem, pegar um meme lá no Google e jogar lá no seu slide e achar que você está usando de forma efetiva, tá? Você pode até colocar algum meme ali num slide, né, que tem relação com o que você está falando, apenas para ser algo assim mais interativo, né, para você fazer um slide ali mais dinâmico, mas o fim que a gente está discutindo aqui sobre o uso de memes no ensino das ciências não é pegar um meme e apenas jogar lá no seu slide sem ter uma finalidade por trás disso, tá? Então, a gente deve ter esse cuidado em utilizar esse tipo de recurso, mas de forma que realmente ele possa contribuir com com o aprendizado, né, do estudante, que contribua para que ele possa fazer uma análise crítica daquela informação e aí ele estabeleça uma relação com o conteúdo que está sendo trabalhado, né, de forma mais significativa. Mais à frente, a gente vai ver quais são os critérios para se analisar um meme, né, se ele realmente atende os critérios para que ele seja realmente um recurso eficiente. Sobre o gênero multimodal, né, que eu tinha falado para vocês, o que seria esse gênero multimodal? São textos que combinam diferentes modos de expressão para comunicar uma mensagem, né, como imagem, som, vídeo, gestos e etc. Tá? Então, o uso de memes aí e GIFs, né, no ensino da ciência se configura aí como um diferente tipo de gênero multimodal, né? É uma forma diferente, é uma linguagem diferente, né? Porque até um tempo atrás a única linguagem que a gente tinha para se comunicar com o estudante era através da fala, né? Do professor disseminando as informações para os estudantes. Mas a gente pode e deve utilizar, explorar outros recursos, principalmente recursos multimodais, porque é algo que desperta muito o interesse do estudante quando a gente utiliza imagem, som, vídeo. Então, a gente
pode estar utilizando esses diferentes tipos de gêneros multimodais na nossa aula para contribuir com o aprendizado desse conteúdo, para tornar a aula mais dinâmica, mais interativa, para aproximar realmente dos estudantes, né? Então, quando eles verem esses memes, já vai gerar uma certa curiosidade, né? Em ler aquela informação, né? O que é abordado ali dentro daquele meme. Então, isso, trabalhando de forma correta, fazendo uma escolha correta desse recurso, isso pode sim contribuir, facilitar o entendimento do conteúdo e, além disso, você está contribuindo enquanto professor para que esse estudante desenvolva a habilidade de fazer uma análise crítica desse tipo de recurso. Então, quando ele for analisar, ele vai ter uma habilidade maior quando ele for, inclusive, quando ele estiver analisando esse tipo de informação em casa, né, em qualquer outro ambiente que seja fora da sala de aula, né, que a gente utiliza muito ali nas redes sociais, a gente vê muito esse tipo de gênero, né, multimodal. Então, isso já vai contribuir para esse desenvolvimento de competências e habilidades no que se refere a ser um sujeito mais crítico, né, a ter um olhar diferente para aquele meio. Então, assim, ele vai começar a desenvolver um olhar diferente para aquele meme, de olhar e ver muito mais do que apenas algo irônico, né, divertido, mas começar a fazer relações da mensagem que está sendo abordada naquela imagem, ok? Pronto, agora a gente vai ver na prática como isso se aplica, principalmente envolvendo questões, ok? Então, você pode utilizar esses memes quando você estiver explicando, né, o conteúdo, mas a gente vai focar agora de modo específico em questões onde são utilizados memes, né, para o aluno analisar aquele meme e, a partir daquilo, tentar responder as questões, né? Então, como eu falei, você pode explorar esses memes de diferentes formas, né? Mas a gente vai ver agora na nossa aula, principalmente relacionado a questões, né? Então, em vez, por exemplo, de você elaborar uma questão gigantesca, que muitas vezes quando o aluno bate o olho naquela questão, ele já começa a ficar desanimado. Quando ele vem terminar de ler aquela informação, né, ele já até esqueceu o que ele leu lá no início, ou então fica confuso, porque a gente sabe que os alunos de hoje em dia têm essa carência, né, essa deficiência em fazer interpretações, principalmente de leitura, que eles focam muito mais em imagens, né, em sons, em vídeos. Então, a gente pode, quando a gente traz os memes dentro das questões, além de despertar mais a curiosidade do estudante, pode facilitar ainda mais, né, a compreensão da questão para que ele consiga resolver. Existe várias formas de você fazer uma análise desses memes, tá? Então, se você pesquisar na internet, existem diferentes autores, né, que estudam sobre as tecnologias, que propuseram aí categorias para analisar o meme, né, para que você faça a escolha do meme de forma correta. Mas na nossa aula de hoje, eu preferi trazer apenas uma forma de categorização, né, que é uma das mais utilizadas e eu acredito que seja de mais fácil entendimento. Então, lá no final do slide, eu coloquei a referência, né, para quem quiser acessar depois, mas eu tentei trazer
de forma mais sintetizada possível, com palavras mais claras, né? Então, algumas informações eu alterei, porque no texto, realmente, algumas informações utilizam, assim, palavras mais complexas, né? Então, se eu trouxesse as tabelas, né, de acordo com como estava no trabalho, né, desses autores, seria mais complexo, né? Então, eu tentei trazer da forma de forma mais simples o possível, tá? Então, essa categorização, ela é conhecida como a taxonomia de Bloom. E aí, essa categorização, né, para analisar os memes, ela emerge aí 3 categorias diferentes. O cognitivo, que está relacionada ao aprender, dominar um conhecimento, então envolve a aquisição de um novo conhecimento, do desenvolvimento intelectual, de habilidades e de atitudes. O afetivo, né, que é relacionado a sentimento, a postura. E o psicomotor, né, que está relacionado com habilidades físicas específicas. Então, para fazer essa análise das questões, a gente vai focar apenas no cognitivo, ok? Porque o cognitivo que está relacionado justamente com o aspecto mais do desenvolvimento mental, cognitivo do estudante, em analisar aquele meme, interpretar, fazer essa relação, né, com alguma informação que ele já sabe. Então, está relacionado mais com esse desenvolvimento intelectual, né, do estudante. Então, a gente vai focar, né, tudo que a gente vai ver daqui para frente está relacionado com essa categorização, tá? Com o cognitivo. E aí, como que ele organizou essa estruturação? Se eu tenho um meme, né, nas minhas mãos, como que eu vou analisar esses elementos a partir dessa categorização, a partir da taxonomia de Bloom? Então, ele organizou uma tabela da seguinte forma. Aqui eu tenho a dimensão do conhecimento, que é subdividido em efetivo ou factual, conceitual, procedural e metacognitivo, tá? E aqui tem a dimensão do processo cognitivo, que são 6. Conforme vai aumentando, né, essa numeração, conforme vocês estão vendo, o grau de dificuldade também vai aumentando, tá? Então, esse basicamente é a organização que é proposto aí a partir da taxonomia de Bloom, pensando aqui nessa dimensão, tá? Do cognitivo. E aí a gente vai entender, antes da gente ver as questões, a gente vai entender o que significa essas dimensões e essa dimensão também do processo cognitivo para que a gente consiga fazer análise desses memes nas questões. Então, o conhecimento efetivo, né, ou factual, que vocês viram lá no início, está relacionado ao conteúdo básico, né, que o discente deve dominar a fim de que consiga realizar e resolver problemas apoiados nesse conhecimento. Nessa categoria, os fatos não precisam ser entendidos ou combinados, né, apenas reproduzidos como aprendizado. Então, essa é a dimensão aí mais básica, né? O aluno, ele não precisa ter um conhecimento avançado sobre aquele conteúdo para que ele consiga, por exemplo, resolver aquela questão a partir da interpretação daquela imagem, daquele meme, tá? Então, é um meme realmente que traz ali, que o aluno ele vai necessitar de uma compreensão bem básica, né? Para fazer essa interpretação.
O conhecimento conceitual, ele está relacionado à inter-relação dos elementos básicos num contexto mais elaborado. Então, já começa a exigir do estudante um conhecimento maior sobre o conteúdo, né, que ele estudou, que o conteúdo que foi trabalhado pelo professor, para que ele consiga resolver a questão a partir daquela imagem. Elementos mais simples foram abordados, né, lá no efetivo e agora precisam ser conectados. Então, já vai necessitar que o aluno faça esquemas, estruturas, né, modelos, de forma mais que exige um conhecimento maior sobre o conteúdo. O conhecimento procedural, que é muito parecido com o conceitual, né? Então, ele exige um conhecimento maior do conteúdo, né, para que seja feita a interpretação e a resolução. Então, está relacionado ao conhecimento de como realizar alguma coisa, utilizando métodos, critérios, algoritmos e técnicas. E o conhecimento metacognitivo, que está relacionado ao conhecimento da cognição em geral e a consciência da amplitude e da profundidade do conhecimento adquirido sobre um determinado conteúdo. Então, esse conhecimento metacognitivo é algo que, como eu posso explicar, seria um conhecimento que transcende apenas a parte conceitual, ele é mais interdisciplinar, então ele já permite uma abrangência muito maior de interpretação, de entendimento, que não se restringe apenas à parte conceitual, tá, do conteúdo, mas que já traz uma bagagem de conhecimento, uma amplitude maior. Então, é um conhecimento aí mais interdisciplinar, né, mais multidisciplinar. Agora, a gente vai ver o que são essas categorias, né, que eu mostrei para vocês. Lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, a gente já viu, né, o que é o efetivo, o que é o efetivo, né, que é aquele conhecimento básico. Então, o aluno ele não precisa de muita informação para conseguir interpretar, analisar esse meme. Conceitual, que já exige uma bagagem de conhecimento maior. O procedural, né, que também é bem parecido com o conceitual, mas ainda tem uma exigência maior de conceitos, né, de técnicas, de métodos, né, para resolução. E o metacognitivo, que transcende apenas a parte conceitual, né, daquele conhecimento, mas que envolve uma amplitude maior de outros conhecimentos, né, outras informações mais gerais. Então, a gente vai ver agora a dimensão do processo cognitivo. Então, o lembrar, lembrando, como eu falei para vocês, que o nível de complexidade, ele vai aumentando, tá? Então, lembrar é a dimensão mais básica, né, que pode ser contemplada aí nesse meme que você vai utilizar. Lembrar, que significa reconhecer e relembrar informações básicas. Então, é um meme de fácil compreensão, né, que o aluno vai ler, vai analisar aquela imagem e não vai ter ali muita dificuldade, né? É apenas um processo para ele relembrar alguma informação. O entender, né, que o próprio nome já diz, que já permite, desenvolve a habilidade do estudante em compreender o significado das informações, conectando com o conhecimento prévio. O aplicar, que significa utilizar a informação adquirida em novas situações, né? Então, ele já vai conseguir fazer a aplicação daquele conhecimento, né? Resolvendo problemas. O analisar, que significa dividir a informação em partes e identificar a informação entre elas, então já começa a se tornar mais complexo, né?
Avaliar, que é formar juízos de valor sobre informações baseados em critérios, e o criar, que significa produzir novas ideias, produtos ou soluções, né? Então, para que o aluno chegue nesse nível, né, que você elabore uma questão que permita essa criação do estudante, realmente um processo mais avançado, né? Então, ele vai ter que propor ideias, produtos, né, soluções. Então, o nível de habilidade, né, do estudante tem que estar bem aguçado para que ele consiga fazer tudo isso a partir desse meme, né, que você utilizou. E aí agora a gente vai ver, às vezes pode parecer um pouco confuso, né, algumas informações, mas a gente realmente consegue entender isso na prática. Então a gente vai ver agora algumas questões que foram analisadas a partir dessa taxonomia, né, de Bloom, analisando todos esses critérios, essas dimensões aqui que eu apresentei para vocês, e vocês vão ver que não é algo muito complexo, tá? Essas questões que eu vou apresentar para vocês de um trabalho, né, de Lopes e Leite, né, Bruno da Silva Leite, que vocês já devem saber, né, a professora Karina já deve ter destacado com vocês, que é um dos maiores referenciais, né, que a gente tem no ensino das ciências, no que se refere ao estudo da tecnologia, né? Então, é uma grande referência, inclusive a referência desse trabalho, né? Tá no final dos slides, então vocês podem consultar depois, inclusive, para ver as outras questões, né, que ele analisou para facilitar o entendimento. Então, aqui eu coloquei apenas 3 questões, mas no trabalho ele analisou um número maior de questões. Então, vocês podem estar acessando, né, caso vocês queiram reforçar, né, essas informações. Então, vamos analisar essas questões, né, a partir da taxonomia de Bloom. Essa questão, né, ela começa da seguinte forma. Esse meme, né, ele estava presente na prova. Não sei se está muito claro para vocês lerem as informações, mas eu também vou enviar os slides dessa aula separado, tá? Presente na prova da segunda fase do exame discursivo de Química da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, em 2016. Aí a gente tem a imagem, né, que diz o seguinte: para que serve o ácido clorídrico? Em um arsenal militar, para neutralizar as bases do inimigo. Então, vocês já devem ter pago, né, a disciplina de Química, então vocês já devem ter compreendido esse meme, né? A gente sabe que ele está falando aí de uma reação de neutralização, né? Uma reação entre um ácido e uma base que ocorre aí a neutralização. E aí ele diz o seguinte: considere que no texto acima, as bases, né, do inimigo corresponde, na verdade, ao hidróxido de bário, né? Porque se ele estava falando de um ácido no início, né, da informação, então, para que ocorra essa neutralização, precisa ser uma base, né, uma base forte. Escreva a equação química completa e balanceada da reação de neutralização total do ácido clorídrico por essa base e aponte ainda o nome do produto iônico formado na reação. Então, se eu tenho uma reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de bário, né, o que é formado? A gente percebe que é uma questão bem simples, né? Mas agora vamos analisar a partir dos critérios da taxonomia de Bloom. Em seu enunciado, os candidatos encontram a informação de que a base inferida diz respeito ao hidróxido de bário, sendo solicitado que se apresente a equação química completa e balanceada
da reação de neutralização total do ácido clorídrico por meio dessa base e, no fim, que se aponte qual é o produto iônico formado na reação. De start, o objetivo da questão é que o candidato represente a equação química de neutralização entre um ácido e uma base, de modo que ele possa, no fim, identificar os produtos formados. Então, esse é o objetivo, né, resumidamente, o objetivo dessa questão. E aí ele fez análise aqui na tabela, né? A gente percebe que ele classificou, né, na dimensão do conhecimento conceitual e na dimensão do processo cognitivo, lembrar, entender e aplicar. Por quê? Os níveis da dimensão do conhecimento cognitivo, que permeia o MEM1, são 3, né? O lembrar, já que foi preciso resgatar conceitos adquiridos para que ele pudesse chegar à resposta, né, solicitada. Então, ele precisava realmente fazer esse processo de resgatar, né, essas informações, o entender para que ele conseguisse compreender a informação, né, e soubesse o que deveria ser feito. E, por último, o aplicar, uma vez que isso permite executar ou usar um procedimento numa situação específica, né? Então, ele vai necessitar montar a reação química, né? Fazer o balanceamento da reação química, entender o que é formado a partir dessa reação. Então, ele está realmente aplicando aquele conhecimento, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem naquela tabela que eu mostrei para vocês, ó. Utilizar a informação adquirida em novas situações, né? Resolvendo problemas. Então, ele vai ter que realmente aplicar aquele conhecimento resolvendo um problema, né? Então, ele não tem nenhuma informação ali, apenas os dados, mas ele não tem nenhuma informação de como que ele vai montar, vai ser a organização daquela reação química, né? Então, ele vai realmente aplicar esse conhecimento. Ele tem que lembrar do conteúdo, das informações básicas, entender, compreender a questão e aplicar. O conceitual, né, porque envolve o conceito, então ele precisa ter esse conhecimento conceitual para conseguir resolver. Nesse caso aqui, ele poderia ser ele pode ser mais de uma dimensão, né? Então, na minha visão, ele envolve tanto conceitual como procedural, né? Porque essa parte de montar reação química já utiliza mais métodos, né? Técnicas, então já é um pouquinho mais elaborado. Mas como é uma questão teoricamente simples, né? Ácidos e bases é um conteúdo bem simples do ensino médio. Então, por isso que ele classificou aí como apenas conceitual. A segunda questão é uma questão de biologia, e aí ela diz o seguinte: durante o Dia das Mães é comum encontrar nas redes sociais mensagens e frases como a descrita na imagem abaixo. Aí ele coloca: mãe, você me deu algo muito importante que o papai nunca pôde. Obrigado pela mitocondria. É uma palavrinha complicada, né? Então, para quem já tem um certo conhecimento de biologia, né, já vai compreender essa informação, né? E aí ele fala sobre a origem das mitocondrias em animais com reprodução sexuada. Está correto afirmar que... Aí tem as alternativas, né? Para quem ainda não estudou isso, né, para vocês
para os alunos que não estudaram, né, a mitocondria é algo que o zigoto, né, que é o que dá origem ali, formação daquele ser, ele recebe, a mitocondria, ela está presente tanto no sexo, nos gametas feminino como masculino, mas é herdado, né, nesse zigoto, nessa herança genética, né, que esse zigoto, né, ele vai ter, é herdado apenas dos gametas femininos, né? Então, os gametas masculinos, eles não são doados, né, digamos assim, transferidos para o zigoto, né? Então, nessa herança genética que esse zigoto vai herdar, né, vai ter, é proveniente apenas da mitocondria dos gametas femininos, tá bom? Aí ele fez a análise dessa questão. Nesse contexto, né, a dimensão do conhecimento contemplado diz respeito ao conhecimento efetivo factual, uma vez que está relacionado ao conteúdo básico que o discente deve dominar a fim de que consiga realizar e resolver problemas apoiados nesse conhecimento. Então, percebam a diferença. Naquela primeira questão, necessitava que o estudante tivesse uma boa base conceitual, apesar de ser um conteúdo bem básico, né, do ensino médio, que é ácidos e bases, necessitava que o aluno tivesse uma bagagem conceitual maior sobre aquele conteúdo, né, porque ele tinha que montar uma reação química, né, entender o que é formado em uma reação química, exigia mais conhecimento, mas nesse caso aqui não. É uma informação que envolve aí um conhecimento mínimo sobre esse conteúdo, né, de biologia. Então, por isso que ele classificou como efetivo factual, tá? Então, não necessita de conhecimento mais aprofundado, né, sobre esse conteúdo, é apenas o mínimo realmente. As dimensões do processo cognitivo identificadas a partir do MEM2 compreendem os dois primeiros níveis, né? Então, foram bem poucos níveis aí que ele classificou. O lembrar, né, porque ele precisa tentar resgatar essa informação na sua mente, né? E o entender, visto que exige que os vestibulandos, né, essa foi uma questão aplicada em um vestibular, reconheçam e busquem por informação já memorizada e determine o seu significado, de modo a estabelecer uma conexão entre o conhecimento já adquirido e o novo. Outra questão uma questão de química, né? Só lembrando para vocês que geralmente a maioria das questões pelo menos esses dois níveis, né? A gente sempre, né, classifica. Pelo menos deve se classificar, né? Que é o lembrar, que é justamente fazer esse processo de resgatar a informação, e o entender, porque você só consegue resolver uma questão se você conseguir compreender, né? Então, o que você vai analisar é a dimensão do conhecimento, né? Qual vai ser, mas lembrar e entender, ela é indispensável, né? Em todas. Outra questão, né? Uma questão de química, também é uma questão de vestibular. O meme a seguir, utilizado especialmente nas redes sociais, representa uma possível ligação entre átomos de alumínio e cloro. Então, envolvendo ligações químicas. E aí ele diz o seguinte, né? Tá vendo aquele alumínio dando bobeira? Vamos pegar os 3 elétrons dele.
É uma questão, como eu falei, de ligação química. Para quem não tem muito conhecimento, pode dar uma pesquisada, né? Mas a gente sabe que uma ligação química entre o alumínio e o cloro é uma ligação de transferência de elétrons, né? Então, o alumínio, ele vai perder, ele tem tendência que os outros átomos realmente tomem seus elétrons para si, né? Os elementos eletronegativos. E o cloro tem tendência realmente de receber, né? Então, é um exemplo aí de uma ligação metálica, né? O alumínio, ele tem facilmente aí a tendência de perder os 3 elétrons, né? Por isso que apareceu aqui 3 gatinhos, né? Que representam, cada um representa o cloro, né? Tentando fazer roubar, né? Digamos assim, esses elétrons. Sabendo que o número atômico do alumínio é 13 e do cloro é 17, assinale a alternativa que apresenta corretamente a fórmula do composto formado. E aí tem as alternativas. E aí agora a gente vai ver como que foi a análise que ele fez a partir dessa questão. O MEM5 privilegia a dimensão do conhecimento efetivo, factual, uma vez que compreende uma questão bem simples. Se você não tem ainda, não sei se vocês já estudaram, né, esse conteúdo, mas analisando o que é trabalhado na educação básica, o tipo de informação, né, de compreensão que é cobrado nessa questão é o básico do básico realmente, né? Então, é apenas ali saber quantos elétrons vai para o átomo de cloro e como que fica a nomenclatura, né? Então, um conteúdo assim mais básico, né, que existe basicamente quando a gente está estudando sobre ligação química, né? É entender como essa transferência, né, de elétrons na ligação metálica. Então, ele classificou como efetivo factual, não exige, né, na verdade, conceitos, né, mais abrangentes. O público necessita dominar elementos básicos acerca do conteúdo de ligação química para chegar ao resultado esperado. Aqui nessa questão, a gente percebe até um erro, né, que ele fala que é ligação covalente, e não é ligação covalente, né, se eu tenho um metal e uma metal, é ligação metálica, né, então foi até um erro aí nessa questão. Os processos cognitivos contemplados por essa questão são o lembrar, né, que o aluno ele precisa recordar informações que estavam ali na sua mente, né, já memorizadas, o entender e o aplicar, né, uma vez que ele demanda que seja usado um procedimento numa situação específica, que permita encontrar a fórmula do composto formado a partir da ligação química. Então, lembra para vocês que naquele primeiro exemplo, que também tinha essa categorização, que era o aplicar, né? Porque além dele compreender, dele recordar as informações daquele conteúdo, de compreender a informação, né? O que a questão queria, ele também pedia para que, a partir disso, fosse montada uma reação, para que ele identificasse o produto, né, que fosse formado. Então, já é uma situação mais específica, né, que é bem parecido como essa, porque apesar de ser bem simples, ele tem que utilizar nesse método para tentar chegar à fórmula, né, do composto formado, né? Então, nesse caso aí de aplicar é quando realmente transcende apenas uma interpretação, né? Ele precisa realmente exercer essa habilidade de montar, seja uma fórmula, montar, seja uma reação. Então, já exige um pouco mais, né, do que apenas uma interpretação, né, mais teórica, né, digamos assim.
Então, eu espero que tenha ficado um pouco claro, né, para vocês o que foi trabalhado aqui na nossa aula. Como eu falei para vocês, por trás da utilização desse tipo de recurso, né, de gênero multimodal, sempre tem um embasamento teórico, né? Tudo que a gente vai utilizar na nossa aula, a gente precisa entender quais são, a gente precisa se apoiar em algum autor, em algum referencial, para que a gente possa ver o que vai ser contemplado naquele recurso, né? A gente não pode nunca pegar um recurso, né, inserir na nossa aula sem ter um entendimento sobre o que eu quero, o que eu espero desenvolver nos estudantes com aquilo, né? O que pode ser contemplado, que habilidade vai ser contemplada. Então, mesmo sendo um meme, que muitas pessoas, muitos professores às vezes procuram só alguns memes ali no Google, só para ser algo divertido, irônico e colocam nos slides, que você pode fazer isso também para enriquecer, mas nunca esquecendo realmente da finalidade pedagógica, educacional, né? Essa discussão sobre o uso de memes no ensino das ciências para que seja dessa forma, né? Utilizado de forma que possa realmente contribuir com a aprendizagem dos estudantes, que possa contribuir com a criticidade, que possa contribuir para que ele desenvolva competências e habilidades, não só sobre o conteúdo em si, mas também habilidades de saber interpretar, né? Contribuir com essa leitura científica desse tipo de gênero multimodal que faz parte do cotidiano, então ele está sempre vendo esse tipo de informação dessa forma, então tem uma abrangência muito maior. Então é importante que a gente se atente a esses detalhes quando a gente for escolher algum meme, né? Para principalmente elaborar uma questão a partir disso. Essas são as referências, né, que foram utilizadas na nossa aula. E para essa aula, eu vou solicitar para vocês uma atividade, né, avaliativa, para que vocês elaborem, no mínimo, 3 questões. Então, vocês vão elaborar essas questões. Vocês podem, se vocês não tiverem muito essa habilidade em criar um meme, você pode pegar algum meme que você encontre, né, na internet, né, desde que você elabore sua própria questão. Então, você vai elaborar 3 questões com esses memes, né, que vocês escolherem, e vão fazer essa análise, vão elaborar a questão, seja com conteúdo de química, de física ou de biologia. Então, como vocês são dessas 3 áreas, né, então vocês fiquem à vontade para escolher qual conteúdo, né, qual disciplina que vocês mais gostam. Elaborem a questão e embaixo da questão vocês vão fazer a análise pela taxonomia de Bloom. Então, o que você conseguiu contemplar a partir dessa questão utilizando esse meme, né, que você utilizou aí na sua questão. Então, você vai usar essa tabela para fazer essa análise, tá? No mínimo, 3 questões. Depois eu aviso para vocês no grupo, né? Se vai ser individual ou não. Eu não estou lembrando agora exatamente o número de alunos, né, que tem na turma, tá? Mas eu vou analisar isso assim que encerrar a aula e aí eu já aviso para vocês. E aí a entrega desse trabalho será, dessa atividade, na nossa aula de sexta-feira da semana que vem, ok? Você pode fazer no formato apenas dos slides, né, de apresentação.
tendo em vista que vocês vão apresentar na nossa aula presencial, tá? Então, você pode já fazer diretamente, se você preferir, pode fazer diretamente no formato de apresentação, né? E aí vocês vão encaminhar para mim antes do início da nossa aula, e aí durante a aula vocês vão apresentar essas questões e essa interpretação, essa avaliação que vocês fizeram, ok? Então, qualquer dúvida que vocês vão ter a semana aí, né, para fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem tirar alguma dúvida sobre a questão que vocês estão elaborando, a gente pode marcar um encontro, né, online mesmo. Então, a gente tira essas dúvidas. Então, qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.